Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 2, o novo nascimento. Vamos para o texto áureo. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Este versículo significa que, para entender e entrar no reino de Deus, uma pessoa precisa passar por uma transformação espiritual profunda. Jesus explica que não se trata de um nascimento físico, mas de um novo nascimento interior, que acontece quando alguém se abre para Deus, aceita Jesus e recebe o Espírito Santo. Esse novo nascimento é o que permite que a pessoa compreenda e vivencie as coisas de Deus. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Esse novo nascimento é uma transformação radical que acontece quando uma pessoa se entrega a Deus, aceitando Jesus e recebendo o Espírito Santo. Isso muda sua natureza, fazendo com que ela se afaste do pecado e passe a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa mudança é essencial para entender e entrar no reino de Deus. Objetivos da lição. Primeiro tópico: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo tópico: examinar a doutrina da regeneração. Terceiro tópico: elencar os meios da obra regeneradora. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. A regeneração é uma das obras mais fundamentais do Espírito Santo na vida do cristão, e ela trata da transformação profunda e interior que ocorre no ser humano. Esse processo, conforme ensinado nas Escrituras, vai além da mudança superficial de comportamento, sendo uma verdadeira renovação da natureza humana. A regeneração é necessária para que uma pessoa experimente uma verdadeira conversão, que é possível somente por meio da ação do Espírito Santo. Ao estudar a regeneração, podemos perceber que ela é a porta de entrada para a vida espiritual, permitindo a reconciliação com Deus e a transformação do coração. O propósito do comentarista é destacar que a regeneração não é um processo simples, mas uma transformação radical que ocorre no interior do ser humano. Esse conceito é central na teologia cristã, pois sem a regeneração, ninguém pode entrar no reino de Deus, conforme o ensinamento de Jesus a Nicodemos. A regeneração é o que permite que a pessoa se liberte da natureza pecaminosa e se torne uma nova criação em Cristo. É uma obra do Espírito Santo que possibilita a reconciliação entre o ser humano e Deus, sendo essencial para o cristão viver de acordo com os princípios do reino. Professor, você pode explicar aos seus alunos que a regeneração é uma mudança profunda que acontece dentro de nós, quando aceitamos a Jesus e somos tocados pelo Espírito Santo. Isso não é apenas tentar ser uma pessoa melhor, mas é um renascimento espiritual que nos dá uma nova vida com Deus. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que a regeneração é uma transformação que só Deus pode fazer, e ela é essencial para que possamos realmente viver segundo a vontade de Deus e entender a mensagem de Jesus. É assim que nossa relação com Deus é restaurada, e a mudança que ocorre em nós é visível na maneira como vivemos. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Ao analisar o diálogo entre Jesus e Nicodemos, João 3, é essencial destacar que o novo nascimento, que Jesus explica como sendo necessário para ver o reino de Deus, é uma ação direta de Deus por meio do Espírito Santo. A regeneração não é um esforço humano ou algo que podemos alcançar por meios naturais. É uma transformação espiritual que é dada exclusivamente por Deus. Isso nos ajuda a entender que sem essa renovação espiritual, não podemos viver de acordo com a vontade de Deus, nem perceber as coisas do reino de Deus. O foco do comentarista é esclarecer que a regeneração é uma ação única e exclusiva de Deus. Ao contrário de outras transformações ou reformas que tentamos realizar por nossos próprios esforços, o novo nascimento é uma obra sobrenatural, operada pelo Espírito Santo, e sem a qual não podemos experimentar a verdadeira mudança espiritual. O comentarista também quer mostrar que essa regeneração não depende de merecimento humano.
mas é um presente divino que nos permite viver segundo a nova natureza dada por Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, quando Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos, ele se refere a algo que só Deus pode fazer, uma transformação interior. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que essa mudança não é algo que conseguimos sozinhos, mas uma ação do Espírito Santo que nos dá uma nova vida. Sem esse novo nascimento, não podemos viver como Deus quer e nem entender seu reino. O novo nascimento é o começo de uma nova vida com Deus, onde somos renovados internamente e capacitados a seguir seus ensinamentos. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. A regeneração é uma obra divina essencial para o pecador, pois sem ela, a reconciliação com Deus não seria possível. A transformação promovida pelo Espírito Santo permite que a pessoa deixe a antiga natureza de pecado e passe a viver de acordo com os princípios de Deus. Para que isso aconteça, Deus disponibiliza meios como a fé em Jesus, o arrependimento e a aceitação da ação do Espírito Santo, que são fundamentais para que a regeneração se concretize na vida do crente. O comentarista destaca que a regeneração é crucial para a vida do pecador, pois sem ela, ninguém pode experimentar uma verdadeira transformação espiritual. Ele enfatiza que a regeneração não depende do esforço humano, mas da ação do Espírito Santo. Os meios que Deus disponibiliza, fé, arrependimento e o Espírito Santo, são os canais pelos quais o pecador recebe essa nova vida e é restaurado à comunhão com Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que a regeneração é muito importante porque nos dá uma nova vida, permitindo que sejamos reconciliados com Deus. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que, sem essa transformação, não podemos viver conforme a vontade de Deus. A regeneração acontece quando aceitamos a Jesus, nos arrependemos e permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, renovando-nos completamente. Vamos iniciar o primeiro tópico. Jesus e Nicodemos. Tópico 1. Quem era Nicodemos? Subtópico 1.1. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Isso significa que ele não era um desconhecido, mas uma pessoa que já havia atraído muita atenção. Sua fama se espalhou não só pelos milagres que realizava, mas também pelos ensinamentos profundos que compartilhava. Esse reconhecimento é fundamental porque prepara o encontro com Nicodemos, que, como um líder religioso, sente a necessidade de se aproximar de Jesus para entender melhor quem ele realmente é. O comentarista destaca que, mesmo sendo amplamente reconhecido, Jesus não era apenas uma figura conhecida, mas alguém cujas ações e palavras tinham grande autoridade. Sua fama não se limitava aos milagres, mas incluía a profundidade de seus ensinamentos, que atraíam até os líderes religiosos como Nicodemos. Professor, você pode explicar aos seus alunos que Jesus já era uma figura conhecida por causa dos seus milagres e ensinamentos. Ele não era desconhecido para o povo de Jerusalém, e por isso Nicodemos, um líder religioso, vai até ele em busca de respostas. Isso mostra como até mesmo as pessoas mais próximas da religião estavam em busca de mais compreensão sobre quem Jesus era. Devido ao milagre que realizou, ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. João capítulo 2, versículo 2 ao 25. O milagre de Jesus ao transformar água em vinho, João 2, 1 ao 11, foi um evento marcante que não só demonstrou seu poder divino, mas também fez com que sua fama se espalhasse entre o povo. Este milagre ocorreu nas bodas de Caná, e é o primeiro sinal registrado no Evangelho de João. Ele mostrou que Jesus tem autoridade sobre a criação e a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, algo que atraiu muita atenção. A reação dos líderes religiosos do Templo de Jerusalém é um reflexo de como o poder de Jesus começou a ser reconhecido, mas também gerou um certo desconforto, pois desafiava a compreensão tradicional da religião de sua época.
O comentarista ressalta que o milagre realizado por Jesus foi crucial para o reconhecimento público de sua missão. A transformação da água em vinho não foi apenas um ato de misericórdia, mas um sinal que apontava para a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Este sinal foi o início de muitos outros que chamariam a atenção de toda a Jerusalém, especialmente dos líderes religiosos, que estavam sempre atentos ao que acontecia em relação ao cumprimento da lei. Professor, você pode explicar aos seus alunos que o milagre de transformar água em vinho foi o primeiro que Jesus realizou publicamente e que ajudou a espalhar sua fama. Esse sinal demonstrou o poder divino de Jesus e mostrou como ele pode transformar as situações mais simples de nossas vidas. Quando os líderes religiosos começaram a prestar atenção, isso indicou que sua missão estava desafiando as tradições religiosas e sendo reconhecida tanto com admiração quanto com ceticismo. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, João 3:1, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Nicodemos era um sábio judeu, respeitado tanto pelo povo quanto pelos seus colegas fariseus, sendo um líder dentro da religião judaica. Sua busca por Jesus revela que, mesmo entre os líderes religiosos, havia uma consciência de que algo extraordinário estava acontecendo, e muitos começaram a se perguntar se Jesus seria, de fato, o Messias. O encontro de Nicodemos com Jesus se torna significativo porque ele busca respostas além das convenções religiosas de sua época. O comentarista enfatiza que Nicodemos, um mestre israelita respeitado, reconheceu a importância dos milagres e ensinamentos de Jesus, o que o levou a procurá-lo. Mesmo sendo um fariseu, que normalmente representava a resistência religiosa à mudança, Nicodemos demonstra abertura e curiosidade sobre a verdadeira natureza de Jesus. A busca de Nicodemos simboliza como, mesmo entre os religiosos, havia um desejo de entender mais profundamente a obra de Cristo. Professor, você pode explicar aos seus alunos que Nicodemos era um mestre israelita e um fariseu de grande prestígio, que, ao ouvir sobre os milagres de Jesus, sentiu a necessidade de ir até ele. Mesmo sendo um líder respeitado, Nicodemos estava buscando respostas para entender quem Jesus realmente era. Esse encontro entre Jesus e Nicodemos mostra como até os mais sábios e poderosos líderes religiosos reconheciam que Jesus trazia algo novo e profundo, desafiando suas antigas crenças. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. João capítulo 3, versículo 2. Vamos para a referência. Diz assim, João 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O fato de Nicodemos escolher esse momento para se encontrar com Jesus sugere que ele talvez tivesse receio de ser visto, já que ele era um líder religioso, respeitado, e parte de um grupo que muitas vezes se opunha aos ensinamentos de Jesus. Esse encontro noturno, portanto, pode simbolizar a busca de Nicodemos por algo mais profundo, sem o medo do julgamento público. A busca de respostas e a curiosidade espiritual de Nicodemos são um reflexo do impacto crescente que Jesus estava causando, mesmo entre os líderes religiosos. O comentarista observa que, ao procurar Jesus durante a noite, Nicodemos demonstra um desejo sincero de aprender, mas também um certo temor de ser associado a ele publicamente. Esse detalhe é significativo, pois revela que Nicodemos estava em um momento de busca interna, disposto a questionar suas crenças à luz dos ensinamentos de Jesus, mas não completamente pronto para romper com os padrões estabelecidos entre os fariseus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que Nicodemos foi até Jesus durante a noite, porque ele queria entender melhor os ensinamentos de Jesus, mas também temia o julgamento de seus colegas. Isso nos mostra que, às vezes, a busca por respostas espirituais pode começar em momentos de privacidade, antes de estarmos prontos para fazer essa mudança publicamente.
A atitude de Nicodemos nos ensina a ser corajosos em buscar a verdade, mesmo que isso desafie nossas crenças anteriores. Vamos para o próximo subtópico. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, subtópico 1.2. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João capítulo 3, versículo 2. Ao usar esse título, Nicodemos não apenas expressa respeito, mas também uma admiração pela sabedoria que Jesus demonstrava, especialmente ao realizar os milagres e ensinar com poder. Esse gesto de chamar Jesus de Rabi é importante, pois mostra que Nicodemos estava começando a perceber que Jesus não era apenas um líder religioso comum, mas alguém com um chamado e autoridade divinos. O comentarista destaca que, ao se referir a Jesus como Rabi, Nicodemos demonstra uma atitude de humildade e respeito, reconhecendo que Jesus tinha um conhecimento superior. O termo Rabi era utilizado para se referir aos grandes mestres da lei, e, ao aplicá-lo a Jesus, Nicodemos começa a perceber a autoridade de Jesus, que não vinha apenas da sabedoria humana, mas de uma origem divina. Esse momento é um passo importante na jornada de Nicodemos, para entender a verdadeira identidade de Jesus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, ao chamar Jesus de Rabi, Nicodemos estava reconhecendo a autoridade de Jesus como um mestre enviado por Deus. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que o título Rabi não era dado a qualquer pessoa, mas a alguém com sabedoria e autoridade. Esse reconhecimento de Nicodemos é o começo de sua jornada espiritual, onde ele começa a entender que Jesus não era apenas um líder religioso comum, mas alguém com um poder divino. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Embora Nicodemos fosse parte de um grupo religioso que, muitas vezes, se opunha aos ensinamentos de Jesus, ele se aproximou de Jesus com uma atitude respeitosa e curiosa. Ao invés de condenar ou desafiar Jesus, Nicodemos demonstrou uma disposição para aprender e entender melhor o que ele estava ensinando. Esse ensino novo que Nicodemos mencionava era algo que transcendia as tradições religiosas de sua época, trazendo uma visão mais profunda sobre o reino de Deus. O comentarista observa que, ao contrário de outros líderes religiosos, as palavras de Nicodemos demonstram interesse genuíno, e não uma intenção de confrontar Jesus. Ele estava, de fato, buscando entender o que parecia ser um ensino novo, algo que desafiava as ideias convencionais dos fariseus e das outras seitas judaicas. Nicodemos se aproxima de Jesus não com uma mentalidade de oposição, mas com uma mente aberta, reconhecendo que o ensino de Jesus tinha algo divino e revolucionário. Professor, você pode explicar aos seus alunos que as palavras de Nicodemos não são hostis, mas mostram um interesse genuíno em entender o ensino novo que Jesus estava trazendo. Ao invés de se opor a Jesus, ele procurou aprender com ele, buscando entender mais sobre os ensinamentos que estavam desafiando as tradições religiosas. Isso nos mostra como, mesmo em meio a dúvidas, é importante manter uma mente aberta para aprender mais sobre a verdade de Deus. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Ao observar esses milagres, Nicodemos percebeu que Jesus não estava apenas ensinando, mas também atuando com o poder que vinha diretamente de Deus. Esse entendimento foi crucial para Nicodemos começar a enxergar Jesus de uma maneira diferente, não apenas como um líder religioso, mas como alguém com uma missão divina única. O comentarista destaca que o interesse genuíno de Nicodemos estava diretamente relacionado ao impacto dos milagres de Jesus. Esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais da autenticidade divina de Jesus como o enviado de Deus. Nicodemos, como mestre da lei, reconheceu que ninguém poderia realizar tais feitos
sem ter sido comissionado por Deus, o que o levou a se aproximar de Jesus com respeito e desejo de aprender mais sobre sua missão. Professor, você pode explicar aos seus alunos que o interesse de Nicodemos não era apenas sobre o ensino de Jesus, mas também sobre os milagres que ele realizava. Esses milagres eram sinais de que Jesus não era apenas um mestre, mas alguém enviado diretamente por Deus. Isso ajuda Nicodemos a entender que, ao contrário de outros líderes, Jesus tinha um poder divino que confirmava sua missão e autoridade. Isso nos mostra que o reconhecimento dos sinais de Deus em nossas vidas nos ajuda a entender melhor sua vontade. Vamos para o próximo subtópico. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Subtópico 1.3. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João capítulo 3, versículo 3, 5 e 6. Vamos para a referência. Diz assim, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, um mestre da lei, ficou perplexo com essa afirmação, pois ele pensava que a salvação estivesse ligada ao cumprimento da lei e ao nascimento físico. Jesus então ensina que é preciso uma transformação interna, que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. O comentarista observa que a perplexidade de Nicodemos reflete a dificuldade de entender o conceito de um nascimento espiritual. A referência à água e ao Espírito destaca a purificação e a regeneração necessárias para a entrada no reino de Deus. Jesus mostra que a salvação não é apenas um ato exterior, mas uma transformação profunda no coração, realizada por Deus, por meio do Espírito Santo. Professor, explique aos alunos que o nascer de novo não é um nascimento físico, mas uma transformação espiritual que acontece quando o Espírito Santo age no coração do pecador. Essa transformação é necessária para ver o reino de Deus. Ao explicar nascer da água e do Espírito, mostre que a água simboliza a purificação, e o Espírito é quem realiza essa renovação, permitindo que a pessoa experimente uma nova vida em Cristo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. No Evangelho de João, as palavras água e Espírito são usadas de forma simbólica, representando aspectos essenciais para a experiência do novo nascimento. A água é associada à purificação, enquanto o Espírito está relacionado à transformação interna, que possibilita a regeneração espiritual. Ambas as expressões destacam a necessidade de uma mudança profunda, algo que não pode ser alcançado por esforços humanos, mas somente por meio da ação divina. O comentarista explica que a ênfase de João na água e no Espírito sublinha a necessidade de uma regeneração completa e espiritual. A água não se refere a um ritual físico, mas à purificação do pecado. Já o Espírito é quem realiza a transformação espiritual necessária para que uma pessoa possa entrar no reino de Deus. Essas metáforas apontam para a obra divina exclusiva, que é realizada pelo Espírito Santo na vida do crente. Professor, explique aos alunos que, em João, a água e o Espírito estão diretamente relacionados à regeneração espiritual. A água simboliza a purificação que o Espírito Santo traz ao limpar os pecados, enquanto o Espírito é quem realiza a transformação interior. Esses dois elementos mostram que a salvação exige uma mudança profunda e não apenas um ato exterior ou ritual. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João capítulo 3, versículo 31. CF, Mateus capítulo 3, versículo 10 ao 12. Professores, antes de continuarmos, gostaria de explicar essa questão sobre as referências.
pois acredito que alguns podem ter dificuldade em compreendê-las. Vamos à explicação. O comentarista cita a referência de João, capítulo 3, versículo 31, e a palavra CF, ao lado de Mateus, capítulo 3, versículo 10 a 12. Quando vemos a abreviatura CF, ela indica que devemos comparar ou conferir as duas passagens, ou seja, é um convite para verificar as relações entre elas, já que estão sendo trazidas como referências paralelas. Vamos para a referência de João 3,31. Diz assim: João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Agora para Mateus 3,10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em João 3,31, o evangelista faz referência a João Batista e sua mensagem de arrependimento e preparação para a vinda de Jesus. João fala sobre a necessidade de um novo nascimento e transformação através da água e do Espírito. Em Mateus 13:10 e 12, João Batista também destaca a necessidade de frutos dignos de arrependimento e a vinda de Jesus, que traria um batismo com o Espírito Santo e fogo. A comparação entre os dois versículos mostra que, enquanto João prega a purificação dos pecados, Jesus leva essa ideia adiante, enfatizando a necessidade de uma regeneração interna realizada pelo Espírito Santo. O comentarista explica que João Batista preparava as pessoas para a vinda de Cristo, e sua pregação sobre arrependimento é complementada por Jesus, que traz a verdadeira transformação espiritual. A água como símbolo de purificação e o Espírito como agente de regeneração são elementos essenciais tanto no ensinamento de João quanto no de Jesus. A principal diferença é que João enfatizava o arrependimento e a preparação, enquanto Jesus introduz a renovação interna e a entrada no reino de Deus, realizada pelo Espírito. Professor, explique aos alunos que João Batista, em Mateus 3:10, 12, fala sobre a importância de frutos dignos de arrependimento e anuncia a vinda de Jesus, que traria o batismo com o Espírito Santo e fogo. Já em João 3:31, vemos a conexão com a purificação, água, e a transformação espiritual, Espírito. A diferença é que João preparava as pessoas para o arrependimento, enquanto Jesus revela que é o Espírito quem realiza a verdadeira renovação e a entrada no reino de Deus. Vamos para o próximo tópico. O novo nascimento, a obra de regeneração. Tópico 2. O novo nascimento. Subtópico 2.1. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Esse termo descreve um processo profundo e transformador, onde a natureza espiritual do indivíduo é completamente renovada. A regeneração é uma obra do Espírito Santo que traz uma nova vida ao crente, purificando-o do pecado e capacitando-o a viver conforme a vontade de Deus. Ao ser gerado novamente, o crente experimenta uma transformação interna que o prepara para viver em santidade e para participar do reino de Deus. O comentarista observa que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, que vai além de uma simples mudança de comportamento ou mentalidade. A regeneração é uma transformação espiritual que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. A obra regeneradora é um ato divino que purifica e restaura a natureza do ser humano, permitindo que ele viva de acordo com os princípios do reino de Deus e experimente uma nova vida em Cristo. Professor, explique que a regeneração não é apenas uma mudança de atitudes, mas uma transformação interna que ocorre quando aceitamos a Cristo. Essa transformação é feita pelo Espírito Santo e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus.
A regeneração é a nova vida que recebemos ao sermos gerados novamente, permitindo-nos viver de maneira santa e experimentar o reino de Deus em nossa vida cotidiana. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Esse conceito descreve a ação divina de transformação interior no pecador. A regeneração não é uma mudança superficial, mas uma renovação profunda operada pelo Espírito Santo. Ela dá ao crente uma nova natureza, permitindo-lhe viver segundo os princípios de Deus. A regeneração capacita o indivíduo a experimentar a salvação de maneira plena, tornando-o apto para viver no reino de Deus, com uma nova perspectiva e com um coração transformado. O comentarista enfatiza que a regeneração é uma obra exclusivamente divina, realizada pelo Espírito Santo. Essa transformação vai além de uma mudança de comportamento ou mentalidade. Trata-se de uma renovação profunda da natureza do ser humano. A regeneração é o meio pelo qual a pessoa passa de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Assim, o comentarista destaca que essa transformação não pode ser realizada por esforço humano, mas é um ato gracioso de Deus, necessário para que o crente viva conforme a vontade divina. Professor, explique aos alunos que a regeneração não é apenas sobre mudar atitudes ou comportamentos, mas sobre uma transformação interna feita pelo Espírito Santo. Essa mudança nos dá uma nova vida em Cristo, permitindo-nos viver de acordo com a vontade de Deus. Ao sermos regenerados, ganhamos uma nova natureza, que nos capacita a viver como verdadeiros discípulos, alinhados com os propósitos do reino de Deus. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago 1:18 e 21. Esse conceito descreve a transformação interna que ocorre no pecador. A regeneração é uma obra do Espírito Santo, que purifica a natureza corrompida pelo pecado e substitui a velha natureza por uma nova. Quando alguém experimenta o novo nascimento, sua vida é restaurada espiritualmente, permitindo-lhe viver de acordo com os princípios de Deus. A regeneração capacita o crente a participar do reino de Deus e viver em plena comunhão com Ele. O comentarista enfatiza que o novo nascimento é uma ação divina, não humana. Ele não se limita a uma mudança externa de comportamento, mas envolve uma renovação profunda da natureza espiritual do crente. O Espírito Santo realiza essa transformação, trazendo o pecador à nova vida em Cristo. Esse processo é essencial para a salvação, e é por meio dele que o crente passa a viver de acordo com a vontade de Deus, cumprindo os princípios do seu reino. Professor, explique aos alunos que o novo nascimento é uma transformação interna, onde Deus nos dá uma nova natureza, purificada pelo Espírito Santo. Essa mudança não é apenas sobre mudar nossas atitudes, mas sobre ter um coração totalmente renovado, capacitando-nos a viver conforme a vontade de Deus. O novo nascimento nos permite participar do reino de Deus e viver a vida plena que Ele preparou para nós. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Vamos para a referência. Diz assim, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse tema já foi tratado no slide anterior, onde discutimos a importância do novo nascimento para entrar no reino de Deus. A regeneração é a transformação realizada pelo Espírito Santo, que dá uma nova natureza ao crente. Jesus, ao falar a Nicodemos, reforça que essa mudança interna é imprescindível para ver o reino de Deus. Para avançar, podemos entender que a regeneração também é uma preparação para viver de acordo com os princípios divinos em nossa vida cotidiana. O comentarista ressalta que, em João 3:3, Jesus deixa claro que a regeneração não é algo que pode ser feito por esforço humano. A transformação necessária para ver o reino de Deus
é algo divino, uma ação do Espírito Santo. O comentarista observa que, ao falar com Nicodemos, Jesus está mostrando que a salvação e a entrada no reino não dependem apenas de práticas externas, mas de uma mudança interior operada por Deus. Professor, explique que o conceito de nascer de novo já foi abordado anteriormente, e é importante que os alunos entendam que, para ver o reino de Deus, é necessário uma transformação interna feita pelo Espírito Santo. Essa mudança nos capacita a viver de maneira diferente, com um novo coração e uma nova natureza, alinhados com a vontade de Deus e preparados para viver conforme os princípios do seu reino. Vamos para o próximo subtópico. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Subtópico 2.2. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este tema já foi abordado no slide anterior, onde discutimos que a regeneração é a obra divina que traz uma mudança radical no coração do pecador. A transformação interna é realizada pelo Espírito Santo e resulta em uma nova natureza, capacitando o crente a viver de acordo com os princípios de Deus. A regeneração é essencial para que o crente experimente a salvação e a nova vida em Cristo. O comentarista observa que, como discutido anteriormente, a regeneração é uma ação exclusivamente divina, realizada pelo Espírito Santo. Ela não envolve apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda da natureza humana. A regeneração capacita o crente a viver conforme os princípios do reino de Deus, alinhando seu coração e vida com a vontade de Deus. Professor, explique aos alunos que, como foi tratado no slide anterior, a regeneração é uma transformação interior feita por Deus. Essa mudança não é apenas uma alteração nas atitudes, mas uma renovação completa no coração e espírito, realizada pelo Espírito Santo. Quando somos regenerados, recebemos uma nova natureza, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a experimentar a vida no reino de Deus. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. A regeneração acontece quando o pecador reconhece sua condição espiritual e a necessidade de um Salvador. Esse reconhecimento é o ponto de partida para a transformação interior que Deus realiza. O Espírito Santo então age no coração do crente, proporcionando uma renovação profunda, que o capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, deixando para trás a velha natureza corrompida pelo pecado. O comentarista enfatiza que o reconhecimento do pecado é fundamental para o início da regeneração. Não se trata apenas de uma mudança superficial, mas de uma transformação completa do coração. O Espírito Santo traz essa renovação espiritual, permitindo que o crente experimente a salvação e a vida nova que Jesus oferece, vivendo segundo os princípios do reino de Deus. Professor, explique aos alunos que a regeneração começa com o reconhecimento de que precisamos de um Salvador. Esse entendimento nos leva a buscar a transformação espiritual, que é realizada pelo Espírito Santo. Quando somos regenerados, passamos a viver de maneira diferente, com uma nova natureza que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, como membros do seu reino. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Vale lembrar que esse assunto já foi abordado nos slides anteriores, onde discutimos como o Espírito Santo realiza a obra de regeneração no coração do pecador, trazendo-lhe uma nova vida. Reforçando, essa transformação não é feita por esforço humano, mas pela graça de Deus, que purifica o coração e capacita o crente a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. O Espírito Santo, portanto, é quem nos permite experimentar a verdadeira salvação e a nova vida em Cristo. Já comentamos sobre este assunto, e é importante reforçar que a regeneração é uma ação puramente divina, realizada pelo Espírito Santo. Ela não depende de nossos próprios esforços, mas da graça de Deus. O comentarista destaca que, por meio dessa obra divina, o crente recebe uma nova natureza, capacitando-o a viver conforme a vontade de Deus, em plena harmonia com os princípios do reino de Deus. Professor,
Informe ao aluno que o assunto já foi abordado. Porém, vamos reforçar falando sobre a regeneração. Ela acontece quando o Espírito Santo age em nós, nos dando uma nova vida. Não podemos realizar essa transformação sozinhos. É Deus quem faz em nós. Ao sermos regenerados, passamos a viver de acordo com a vontade de Deus, com uma nova natureza, e somos preparados para viver no reino de Deus, em uma relação verdadeira com Cristo. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Como o assunto já foi abordado, vamos reforçar que a regeneração é uma ação puramente divina. Essa transformação interna não é algo que podemos realizar por nós mesmos, mas é obra exclusiva de Deus, realizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo purifica o coração e concede ao crente uma nova natureza, permitindo-lhe viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A regeneração é, portanto, a chave para a verdadeira salvação. Vale lembrar que esse assunto já foi abordado, e agora, reforçando, a regeneração é uma ação puramente divina. Ela acontece quando o Espírito Santo age em nosso coração, nos dando uma nova vida. Não conseguimos fazer essa transformação sozinhos. É Deus quem realiza a regeneração em nós, capacitando-nos a viver de acordo com os seus princípios e nos permitindo viver no seu reino com um coração renovado. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos para a referência. Diz assim, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Professor, ao falar sobre a afirmação de Tiago, você pode destacar que toda boa dádiva e dom perfeito provém de Deus, refletindo sua bondade e soberania. Explique que Tiago enfatiza a confiança de que Deus, em sua vontade, nos oferece o que é necessário para nossa transformação espiritual. A ênfase deve ser na graça de Deus que nos concede o novo nascimento por meio da sua palavra, reforçando a dependência do ser humano de sua intervenção divina. O comentarista visa esclarecer que Tiago destaca a ação soberana de Deus no processo de regeneração. A afirmação de que toda boa dádiva vem do alto sublinha que a salvação e a transformação espiritual são frutos da vontade divina. A regeneração ocorre por meio da palavra de Deus, que é eficaz em gerar nova vida no coração do pecador, evidenciando a graça e a soberania de Deus nesse processo. Professor, você pode explicar aos alunos que Tiago nos ensina que todas as coisas boas vêm de Deus, incluindo a nossa regeneração. Deus nos gera de novo pela sua palavra, e isso acontece segundo a sua vontade. Portanto, não é algo que podemos conquistar, mas é um presente divino. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar e nos dar uma nova vida em Cristo, o que é fundamental para a salvação. Vamos para o próximo subtópico. A necessidade da regeneração do pecador. Subtópico 2.3. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Ao abordar o tema do pecado, explique que a Bíblia ensina que a humanidade é afetada pela queda de Adão e Eva, Gênesis 3, o que gerou uma natureza pecaminosa em todos os seres humanos. Ressalte que o pecado separa o ser humano de Deus, tornando essencial a regeneração, um processo divino que restabelece a relação com o Criador e traz transformação espiritual através da ação do Espírito Santo. O comentarista visa esclarecer que a Bíblia ensina que a condição de pecado é universal. O pecado, que entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, afetou toda a humanidade. A regeneração é necessária para que o ser humano, separado de Deus, experimente uma nova vida em Cristo. Esse processo restaurador é obra de Deus, sendo fundamental para a reconciliação do pecador com seu Criador. Professor, você pode explicar aos alunos que a Bíblia nos ensina que todos somos pecadores, pois com a queda de Adão, o pecado entrou na humanidade. Isso significa que todos precisamos de salvação.
A regeneração é o momento em que Deus nos transforma, oferecendo perdão e reconciliação, permitindo que vivamos de acordo com sua vontade e experimentemos uma nova vida em Cristo. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos para a referência. Diz assim, Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao explicar sobre a pecaminosidade humana, você pode destacar que Paulo, em Romanos 5:12, ensina que todos pecaram, referindo-se à queda de Adão e Eva. A partir desse evento, o pecado entrou no mundo e se espalhou por toda a humanidade, afetando todos os seres humanos. Essa condição de pecado é a razão pela qual a regeneração é necessária para restaurar a relação do ser humano com Deus. O comentarista explica que em Romanos 5:12, Paulo sublinha que, por meio de um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo e se espalhou para todos. Essa pecaminosidade humana é universal, afetando toda a humanidade. A regeneração é essencial, pois, sem ela, o ser humano permanece separado de Deus. A regeneração é, portanto, a única maneira de restaurar a relação quebrada com o Criador. Professor, você pode explicar aos alunos que, em Romanos 5:12, Paulo nos ensina que todos pecaram devido à queda de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo a partir deles e se espalhou para todos os seres humanos. Por isso, todos precisamos da salvação de Jesus e da regeneração, que nos permite sermos perdoados e reconciliados com Deus para vivermos de acordo com sua vontade. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos para a referência. Diz assim, Romanos 5:19. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Devido à queda de Adão, todos os indivíduos precisam passar pela experiência da regeneração para serem restaurados espiritualmente e poderem ver o reino de Deus. Essa mudança deve ser explicada como uma obra divina indispensável, trazendo uma transformação radical na vida do cristão, capacitando-o a viver conforme a vontade de Deus. O comentarista visa esclarecer que, além da ação transformadora do Espírito Santo, a regeneração é uma necessidade universal, uma vez que a natureza humana foi corrompida pelo pecado. A obra regeneradora é o meio pelo qual Deus, em sua soberania, restaura o ser humano, permitindo-lhe viver conforme a sua vontade. A necessidade da regeneração é uma resposta à queda do homem, e sua profundidade vai além do aspecto espiritual, afetando toda a natureza humana. Todos precisam passar pela experiência da regeneração porque a natureza humana foi corrompida pelo pecado. A regeneração é o que nos permite restaurar nossa relação com Deus e ver o reino dele. Isso não é algo opcional. É uma necessidade para todos que desejam viver de acordo com os princípios do reino de Deus e ter uma verdadeira transformação em suas vidas. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos para a referência. Olha o que ela diz. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. A morte de Cristo na cruz é a base pela qual a regeneração é possível. A obra de Cristo é o que possibilita a transformação do ser humano, tornando-o capaz de viver uma nova vida em Deus. O propósito do comentarista é destacar que a morte sacrificial de Jesus é a confirmação da obra regeneradora. Cristo, ao se entregar por nós, fez possível a transformação espiritual do ser humano, restaurando nossa relação com Deus. A obra de regeneração é, portanto, um reflexo direto de sua morte na cruz, o que torna a mudança interior acessível a todos. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em Filipenses 2:8, vemos que a morte de Jesus é o fundamento para a regeneração?
Ele se entregou por nós na cruz para que pudéssemos ser transformados espiritualmente. Isso nos mostra que, através de seu sacrifício, temos uma nova oportunidade de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Vamos para a referência. Diz assim, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Na cruz, Cristo conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Esse ato sacrificial não apenas garantiu o perdão dos pecados, mas também abriu o caminho para uma transformação espiritual profunda. A nova vida oferecida por Jesus deve ser apresentada como resultado direto da sua entrega, tornando possível ao ser humano viver em comunhão com Deus e segundo os princípios do reino. O propósito do comentarista é destacar que, através da morte de Cristo na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. A obra de Cristo não apenas proporcionou perdão, mas também fez possível uma transformação interior radical, permitindo que o ser humano, antes corrompido pelo pecado, fosse restaurado à sua condição original em Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em 1 Pedro 3,18, vemos que, na cruz, Jesus conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Ele se entregou por nós para que pudéssemos ser transformados e restaurados espiritualmente. Esse sacrifício nos dá a chance de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. A natureza pecaminosa do ser humano evidencia a necessidade da regeneração. O que Jesus realizou na cruz torna essa obra possível, mas é o Espírito Santo quem a aplica em nós. É essencial destacar que essa ação divina é indispensável para que o ser humano seja transformado e reconciliado com Deus. O comentarista busca destacar que, por causa da condição pecaminosa do ser humano, a regeneração se torna indispensável. A obra de Cristo na cruz preparou o caminho, mas é o Espírito Santo quem realiza essa transformação interior. Sem essa ação, não há possibilidade de verdadeira restauração espiritual. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, por causa do pecado e do que Jesus fez na cruz, o Espírito Santo precisa agir em nós para que sejamos transformados. Sem essa mudança, ninguém pode viver de verdade com Deus nem experimentar a nova vida que Ele oferece. Vamos para o próximo tópico. Os meios da obra regeneradora. Tópico 3. A operação do Espírito Santo. Subtópico 3.1. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. O conceito de nascer da água deve ser compreendido como uma metáfora usada por Jesus para indicar a ação purificadora do Espírito Santo. Esse ensino mostra que a entrada no reino de Deus exige uma transformação espiritual que limpa o ser humano de sua antiga condição, tornando-o apto para viver uma nova vida. O comentarista procura enfatizar que nascer da água simboliza a purificação operada pelo Espírito Santo. Essa linguagem figurada não se refere a algo físico, mas a uma mudança interior profunda. A imagem da água aponta para o agir espiritual que limpa, renova e marca o início de uma nova existência com Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que nascer da água não significa tomar um banho ou algo físico. É uma forma de mostrar que o Espírito Santo nos limpa por dentro, tirando o pecado e nos dando uma vida nova. É assim que começamos a viver como novas pessoas diante de Deus. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma referência ao batismo cristão, é necessário deixar claro que a regeneração mencionada por Jesus não é um ato externo ou cerimonial. Trata-se de uma transformação interior
operada exclusivamente pelo Espírito Santo, que purifica o ser humano e o torna apto a entrar no reino de Deus. O comentarista procura enfatizar que a menção à água por Jesus tem um sentido espiritual e simbólico, muitas vezes confundido com o batismo. No entanto, a regeneração apontada no texto não é uma ação física, mas uma profunda renovação interna. Apenas o Espírito Santo pode realizar essa obra que purifica e restaura o ser humano diante de Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, mesmo que alguns pensem que Jesus falava do batismo quando mencionou a água, ele estava se referindo a uma mudança que acontece por dentro. É o Espírito Santo quem transforma o coração da pessoa, limpando o pecado e dando uma nova vida com Deus, não algo visível ou externo. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João, capítulo 3, versículos 5 e 8. Vamos para a referência. Diz assim, João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a purificação operada pelo Espírito Santo. Jesus usa essa metáfora para mostrar que, para entrar no reino de Deus, não basta a mudança externa ou o cumprimento de rituais, mas é necessário um novo nascimento, realizado pelo Espírito. Essa transformação interior é a única maneira de experimentar a verdadeira renovação espiritual. O propósito do comentarista é destacar que a expressão nascer da água é uma metáfora para a ação purificadora do Espírito Santo. Embora muitos associem a ideia de batismo, Jesus nos ensina que a verdadeira transformação não é física, mas espiritual. A regeneração é uma obra divina que opera de dentro para fora, capacitando o ser humano a viver conforme os princípios do reino. Professor, você pode explicar aos seus alunos que nascer da água não se refere a algo físico ou externo, como o batismo. Jesus estava falando sobre uma transformação interna, realizada pelo Espírito Santo. Ele é quem nos purifica e nos dá uma nova vida, permitindo que vivamos de acordo com os princípios de Deus. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. Embora o cristão experimente uma verdadeira transformação, como a Bíblia ensina, o processo e a profundidade dessa mudança podem ser difíceis de compreender plenamente. Isso ocorre porque, embora visível nos frutos de uma nova vida, a regeneração é uma ação do Espírito Santo que vai além do entendimento humano. O propósito do comentarista é destacar que, apesar de ser uma transformação profunda, a regeneração possui um caráter misterioso. Ela não se limita a um simples entendimento humano, mas é uma obra divina que opera no coração do salvo. A transformação gerada pelo Espírito Santo é evidente nos frutos, mas o modo como acontece em sua profundidade vai além da capacidade humana de explicação. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, mesmo que a regeneração traga mudanças visíveis, ela tem um aspecto misterioso. Embora possamos ver os frutos dessa mudança, como um novo modo de viver, a maneira exata como o Espírito Santo age no coração das pessoas é algo que não podemos entender completamente, mas sabemos que ele nos transforma de dentro para fora. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos para a referência. Diz assim, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam a experiência da regeneração recebem, por meio da ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. Essa transformação não é apenas um perdão, mas uma mudança radical na natureza do ser humano, permitindo-lhe viver em conformidade com os princípios do reino de Deus.
Explique aos alunos que, por meio dessa obra divina, somos restaurados à imagem de Cristo e capacitados para uma nova caminhada. O comentarista procura enfatizar que a regeneração é uma experiência transformadora proporcionada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente uma mudança externa, mas uma renovação interna que reflete a obra de Cristo em nossas vidas. A lavagem da regeneração, descrita em Tito 3.5, é o ato divino de purificação que nos torna aptos a viver a vida que Deus deseja para nós, longe do pecado e alinhados com sua vontade. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em Tito 3.5, vemos que a regeneração é um processo pelo qual recebemos uma nova vida em Cristo. Por meio do Espírito Santo, somos purificados e restaurados. Isso nos dá a oportunidade de viver de maneira diferente, refletindo os princípios do reino de Deus e crescendo na santidade, em um processo contínuo de transformação. Vamos para o próximo subtópico. A Palavra de Deus. Subtópico 3.2. A Palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. A Palavra de Deus tem um poder regenerador significativo na vida do pecador. Ela não se limita a ser um conjunto de ensinamentos, mas é uma ferramenta divina que, por meio da ação do Espírito Santo, transforma o coração humano. Ao ouvir e praticar a palavra, o cristão é regenerado, recebendo uma nova vida em Cristo, que o capacita a viver conforme os princípios do reino de Deus. O propósito do comentarista é destacar que a regeneração pela palavra de Deus é uma obra contínua e transformadora, realizada pelo Espírito Santo. A palavra é viva e eficaz, penetrando profundamente no coração do ser humano e trazendo-lhe uma nova natureza. Esta mudança não é apenas externa, mas interna, permitindo que o cristão viva segundo os princípios do reino de Deus. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em 1 Pedro 1:23, vemos que a palavra de Deus tem o poder de nos gerar de novo. Ela é uma semente incorruptível, que traz vida eterna. Isso significa que, quando ouvimos e praticamos a palavra, somos transformados e recebemos uma nova vida que nos capacita a viver conforme os princípios do reino de Deus. Semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1:18. Vamos para a referência. Diz assim: Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A palavra de Deus é a semente que traz nova vida ao ser humano, realizando uma transformação interna através do Espírito Santo. Ao sermos expostos a essa palavra, experimentamos a regeneração que nos capacita a viver de acordo com os princípios de Deus, refletindo sua natureza em nossas ações diárias e promovendo uma mudança real em nosso comportamento. O propósito do comentarista é destacar que, como em Tiago 1:18, a regeneração ocorre por meio da palavra da verdade. A palavra de Deus não apenas transmite ensinamentos, mas atua como uma semente que gera nova vida em nós. A regeneração é uma obra do Espírito Santo, que usa a palavra para trazer transformação interior. Essa mudança, que é contínua, torna o cristão apto a viver segundo os princípios do reino de Deus e a refletir seu caráter. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em Tiago 1:18, aprendemos que Deus nos gerou pela palavra da verdade. Isso significa que, quando ouvimos e praticamos a palavra, somos transformados, recebendo uma nova vida. O Espírito Santo usa essa palavra para renovar nosso coração e nos capacitar a viver de acordo com os princípios de Deus, refletindo sua natureza em nossas ações e escolhas diárias. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da Palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos para a referência. Diz assim:
Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Embora a palavra de Deus tenha um poder regenerador, sua eficácia também está no fato de ser um guia que nos conduz à santificação. A palavra não apenas gera nova vida, mas também molda o caráter do cristão ao longo de sua caminhada espiritual. Ao ser vivida e aplicada, ela nos transforma e nos torna mais semelhantes a Cristo, refletindo seus valores e ensinamentos em nossa vida diária. O propósito do comentarista é esclarecer que, além de regenerar, a palavra de Deus também tem um papel contínuo de santificação na vida do cristão. Ela não se limita a ser um evento pontual, mas uma presença constante que, através do Espírito Santo, vai moldando e purificando o ser humano. Sua ação não apenas traz renovação, mas também aperfeiçoa o cristão, tornando-o mais semelhante a Cristo em caráter e conduta. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em Hebreus 4:12, aprendemos que a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de atingir as áreas mais profundas de nossas vidas. Além de nos regenerar, ela também nos santifica, transformando-nos para vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus, refletindo os valores de Cristo em nossa conduta diária. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. A palavra de Deus é comparada à semente que o Espírito Santo usa para gerar uma nova criatura. A regeneração, portanto, não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação radical que começa no interior do ser humano. Ao aceitar a palavra, o cristão se torna uma nova criação, com uma natureza renovada que reflete a imagem de Cristo. Explique que essa mudança é a base para uma nova maneira de viver, conforme os princípios do reino de Deus. O propósito do comentarista é destacar que a palavra de Deus funciona como a semente usada pelo Espírito Santo para gerar uma nova vida, conforme descrito em 2 Coríntios 5:17. Ao aceitar essa palavra, a regeneração não apenas transforma o comportamento do cristão, mas o renova por completo, tornando-o uma nova criatura. Esse processo envolve uma mudança interior que permite ao cristão viver de maneira alinhada com os princípios divinos. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, ao falarmos que a palavra de Deus é a semente, estamos dizendo que ela tem o poder de gerar uma nova criatura dentro de nós. Quando ouvimos e praticamos a palavra, o Espírito Santo nos transforma profundamente, criando em nós um novo coração que deseja viver conforme os princípios do reino de Deus. Vamos para o próximo subtópico. A vontade soberana de Deus. Subtópico 3.3. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos para a referência. Diz assim: 1 Timóteo 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é uma intenção clara de Deus, que deseja que cada pessoa experimente a salvação oferecida por Cristo. Ao ensinar isso, destaque que a salvação não é exclusiva, mas acessível a todos, e é por meio do conhecimento da verdade, a mensagem do Evangelho, que essa salvação se torna real e eficaz. O propósito do comentarista é destacar que, conforme 1 Timóteo 2, 3, 4, Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso reflete a natureza inclusiva da salvação oferecida por Cristo. A verdade que Deus revela não é limitada a um grupo específico, mas está disponível a toda a humanidade, permitindo que todos tenham a oportunidade de experimentar a salvação através do conhecimento do Evangelho. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em 1 Timóteo 2, 3, 4, vemos que Deus quer que todos os seres humanos alcancem a salvação e conheçam a verdade. Isso nos mostra que a salvação não é para alguns, mas para todos.
Deus deseja que cada pessoa, independentemente de quem seja, tenha a oportunidade de conhecer a verdade de Cristo e ser salva por meio dele. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Vamos para a referência. Assim está escrito em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O plano de salvação de Deus reflete sua vontade perfeita, que é que nenhum ser humano seja condenado eternamente. O desejo divino é que todos tenham a oportunidade de se arrepender e receber a salvação oferecida por Cristo. Explique que a salvação é uma oportunidade acessível a todos, e Deus, em sua misericórdia, oferece a chance de todos se reconciliarem com Ele, sem exceção. O propósito do comentarista é destacar que, conforme 2 Pedro 3:9, Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo enfatiza a paciência divina e o desejo de salvação para toda a humanidade. Deus não quer a condenação eterna de ninguém, mas oferece a todos a chance de se arrependerem e viverem de acordo com os seus princípios, refletindo sua misericórdia infinita. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em 2 Pedro 3:9, vemos que a vontade de Deus é que ninguém seja condenado eternamente. Ele deseja que todos se arrependam e recebam a salvação. Isso nos mostra a paciência de Deus, que dá a todos a oportunidade de se reconciliar com Ele e viver de acordo com os princípios do reino de Deus, em vez de perecer eternamente. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lucas capítulo 7, versículo 30, Atos 7:51. Vamos para a referência. Assim está escrito em Lucas 7:30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Deus, em sua vontade permissiva, concede ao ser humano a liberdade de fazer escolhas. Embora ele deseje que todos busquem o perdão divino e a vida eterna, essa decisão é pessoal e não forçada. A liberdade de escolher implica que cada indivíduo deve responder ao convite de Deus para a salvação, aceitando ou rejeitando sua oferta de vida eterna, o que reflete o amor e o respeito divinos pela liberdade humana. O propósito do comentarista é destacar que, conforme Lucas 7:30 e Atos 7:51, a liberdade de escolha dada por Deus é parte do seu plano soberano. Apesar de sua vontade de salvar todos, ele não impõe a salvação. Cada pessoa tem a responsabilidade de escolher se aceita o perdão e a vida eterna. Essa liberdade é essencial para que o ser humano se envolva ativamente com o plano de Deus para sua vida. Em Lucas 7:30 e Atos 7:51, vemos que Deus nos deu a liberdade de escolher. E isso é um reflexo do seu amor e respeito pela nossa vontade. Isso significa que, embora Deus queira que todos sejamos salvos, cada pessoa tem a responsabilidade de buscar o perdão divino e, com isso, a vida eterna. A escolha é nossa e ela determina nossa eternidade com Deus. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. A decisão de aceitar ou rejeitar o perdão divino é pessoal e não pode ser delegada. Deus, em sua vontade permissiva, oferece a salvação, mas cabe a cada indivíduo responder a esse convite. A salvação é uma questão de escolha consciente, e essa decisão impacta diretamente o destino eterno de cada pessoa. O propósito do comentarista é enfatizar que, como ensinado nas Escrituras, a liberdade de escolha dada por Deus traz consigo a responsabilidade de tomar decisões. O ser humano não pode fugir da escolha que lhe é dada, pois ela determina sua relação com Deus e seu destino eterno. A salvação é uma resposta ao convite de Deus e ninguém pode ser forçado a aceitá-la. Professor, você pode explicar aos seus alunos que, em Lucas 7:30 e Atos 7:51,
vemos que ninguém pode escapar da sua decisão de aceitar ou rejeitar o perdão de Deus. Nossa escolha tem impacto eterno, e Deus nos dá a liberdade de decidir se queremos viver com Ele ou não. Isso mostra como a decisão de buscar a salvação é pessoal e determinante para a nossa eternidade. Chegamos ao final de mais uma lição. Vamos para a conclusão. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Inscreva-se no nosso canal. Aqui você encontrará conteúdos ricos e edificantes para aprofundar seu aprendizado na Escola Bíblica Dominical. Nossos slides são autoexplicativo, imagens de alta qualidade e ilustrativas se ajustando ao seu texto. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.